Olá, gente amada, venho aqui compartilhar com vocês mais uma reflexão baseada na Palavra de Deus, conforme o Evangelho de Marcos, capítulo 4, dos versículos 26 até o 34. Jesus disse ainda: O reino de Deus é como um homem que lança semente na terra. Ele dorme e acorda de noite e de dia, e a semente germina e cresce sem que ele saiba como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Disse mais: Com que poderemos comparar o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Ele é como um grão de mostarda que, quando é semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Cria ramos tão grandes que as aves do céu podem se aninhar à sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes expunha a palavra, conforme podiam compreendê-la. E sem parábolas nada lhes falava, tudo porém explicava em particular aos seus discípulos. Esses dias eu estive acompanhando um rapaz que cultiva laranjeiras, bergamoteiras, em outros lugares chamam de pés de mexerica, e ele mostrando como ele semeava sementes. Depois de dias ele mostrava como já tinha ali um talinho verde, como depois elas se desenvolviam até chegar numa grande árvore bonita, com grandes folhas, frutos. As laranjeiras com aquelas florzinhas brancas. Aqui na região onde eu estou, nós estamos acostumados com esses processos de semear, de plantar, cultivar, colher. Mas desde um determinado dia em que eu estava em casa e estava lendo esse texto com um pouco mais de calma, de atenção, eu passei a prestar mais atenção ao cultivo de plantas, de hortaliças, de flores, de árvores. Um dia a Andriele, minha esposa, comprou umas sementes de flores, sementes bem pequenininhas e que não pareciam grandes coisas. Mas daí ela semeou aquelas sementinhas. E depois de um tempo surgiu um talinho verde, depois foi crescendo até se tornar um grande talo com folhas verdes e flores vermelhas. Daquela pequena semente que parecia não ter nada demais, surgiu tudo isso: talo, folhas, flores. De uma pequena semente de laranjeira, de uma laranja, que não parece nada demais. A gente é acostumado a chupar laranja e pega a semente e depois joga fora e tal, como não tem valor algum. Mas daquela semente semeada surge um talinho verde que vai crescendo, crescendo, depois se torna um tronco de uma árvore, meio branco por dentro, com uma casca meio cinza esverdeada por fora, galhos mais finos em cima. Daqueles galhos mais finos surgem folhas verdes, florzinhas brancas, frutinhas verdes pequenas que vão crescendo, se tornam laranjas com uma casca por fora, uma parte branca por dentro, e no seu mais interior temos uma polpa com um suco docinho, meio ácido. E tudo isso estava um dia ali, naquela pequena semente. Tudo saiu dali. Algo que parecia tão sem importância, tão qualquer coisa. Mas ali naquela pequena semente, a vida. E tudo que um dia seria uma grande e frondosa laranjeira com tronco, casca, galhos, flores, frutos, com cores diferentes numa mesma árvore,
Tudo isso estava ali um dia, naquela pequena semente, e aparentemente tão insignificante. Bom, mas agora vamos olhar para o nosso texto. Jesus compara o reino de Deus, num primeiro momento, com uma semente que é semeada, onde o homem que a semeou, ele a semeou e foi embora, foi tocar sua vida, fazer as coisas que tinha para fazer. Ele dormiu, acordou, levantou, fez suas atividades, trabalhou, dormiu, acordou de novo, enfim. E sem ele saber como, a semente germinou, cresceu, produziu, e tudo isso sem que o homem estivesse lá em cima da semente olhando o tempo todo, sem que ele estivesse lá mexendo, fuçando nela, sem que ele estivesse ali querendo forçar algo. Quando menos se esperava, a semente germinou, cresceu e produziu frutos. E quando os frutos estão maduros, chega a hora da colheita. Jesus também compara o reino de Deus a uma semente de mostarda, onde na época se tinha um provérbio que se referia à semente de mostarda como a menor de todas. Bem, e Jesus compara o reino de Deus a esta pequenina, aparentemente insignificante semente, menor de todas, mas que quando ela cresce, torna-se a maior de todas, grande, a ponto de os passarinhos virem aninharem e se refugiarem-se nela. Estas comparações de Jesus são simplesmente sensacionais. Primeiro, Jesus nos diz que o reino de Deus germina, ele cresce por si só, assim como a semente. Ou seja, não somos nós que edificamos o reino de Deus, mas é o próprio Deus que dá o seu crescimento. E esse crescimento não é algo visível para nós da forma como nós gostaríamos. E nós não temos de ficar ali em cima, fuçando, mexendo para que o reino de Deus aconteça. Nós temos a tendência de olharmos de repente para construções de igrejas, templos muito bonitos, grandes, belos, e pensarmos como o reino de Deus está crescendo. Mas o reino de Deus não é isso. E nem nos é possível calculá-lo. Deus estabelece o seu próprio reino, onde Cristo é proclamado. E o que acontece, isso não está sob o nosso controle. Não é o fato de alguém ser ou não ser membro de uma determinada igreja que diz quem é ou quem não é parte do reino de Deus. Só Deus o sabe. E algo muito importante, extremamente maravilhoso e confortador. Assim como a semente carrega a vida em si mesma, e ela carrega nela tudo o que será depois da árvore, das folhas, flores, frutos, assim também, na pequena semente de Cristo, de sua palavra, a vida em si mesma. E tudo o que se sucederá está nela contida, pois junto com a palavra está a ação do Espírito de Deus. Então a coisa, ela não é assim do tipo, Deus me salvou, então agora é comigo e eu tenho que dar frutos por mim mesmo. Não. Junto com a palavra de Deus, na ação do Espírito de Deus, vem tudo o que sucederá depois, inclusive os frutos. Ainda que seja verdade que a real e final beleza do reino de Deus que nós desfrutaremos só será visível após este mundo. Mas a cada um de nós que foi batizado em Cristo, que tem a Cristo por meio da sua palavra gravada em seu coração, pela ação de Deus,
eu e você já ganhamos de Deus tudo, tudo, tudo o que nós seremos em Cristo na glória. Nós temos o reino de Deus semeado pelo próprio Deus em nós. E através da sua palavra Ele nos cultiva para a eternidade em glória. Mas quando nós olhamos, por exemplo, para o batismo, para a Santa Ceia, ouvir a palavra de Deus, como agora, parece algo tão pequeno, tão simples, tão insignificante, assim como uma semente de mostarda tão pequenina. E justamente por isso, muitas vezes, nós achamos que devemos fazer e acontecer. Nós achamos que nós devemos tornar o reino de Deus grande, o reino de Deus imponente. E ao longo da história, cristãos acharam que deviam promover guerras em nome de Deus para tornar o reino de Deus grande. A gente pensa, puxa, mas lá naquele local tão simples que nós iremos ouvir a palavra de Deus, até mesmo aqui, pelo Face, WhatsApp, aquele pastor lá que fala tão sem graça, às vezes até mesmo se enrola para falar. Essas pessoas tão simples que nem estudo têm, essas fazem parte do reino de Deus? E aqueles outros que nem um lugar de culto direito têm, realizam um culto embaixo de uma árvore, estudam a palavra de Deus embaixo de uma árvore, dentro de uma casa lá de uma pessoa qualquer. Não, isso é muito pouco para o reino de Deus. Isso assim é o reino de Deus? Outros lá nem frequentam uma denominação religiosa, só dizem crer em Cristo, estudam a palavra. Mas Jesus diz que, assim como uma semente de mostarda, tão pequena, aparentemente tão sem valor, tão sem importância, insignificante, mas ela se torna uma grande árvore que os passarinhos vêm aninharem-se, refugiarem-se nela. Assim também é o seu reino. Aparentemente tão pequeno, tão insignificante, Jesus, um carpinteiro pobre, que foi pregado numa cruz, isso é o reino de Deus? Sim. Assim Deus começou a estabelecer o seu reino. Mas nesta pequena semente está o próprio Deus em ação, assumindo todos os nossos pecados, sofrendo o inferno e ressuscitando para que eu e você, não importa quem somos, se somos ricos, pobres, simples ou não, se temos um grande templo ou não, fôssemos perdoados de todos os nossos pecados, ganhássemos vida para além da morte, e esta vida no mundo recriado sem dor, sem choro, sem morte, um paraíso na glória, aninhados, refugiados no reino de Deus, aninhados, refugiados em Cristo. Uma semente tão pequena, aparentemente tão sem valor, ouvir a palavra de Jesus, ser batizado nele, participar da sua ceia, mas uma semente que carrega em si vida própria. A vida de Cristo, que ao final mostrará toda a sua beleza, a beleza deste reino que virá. E nós nele desfrutando dos mais belos frutos de paz, de alegria, de amor, de justiça, de vida. Mas antes disso, assim como uma semente precisa se desfazer na terra, se desfigurar para dela então surgir uma bela planta, uma bela árvore com flores, com frutos, nós também precisaremos descer à terra, precisaremos descer à sepultura,
nos desfazermos, nos desfigurarmos. Isso incomoda, isso preocupa, dói. Mas em Jesus, que paz de espírito, que alegria podemos ter, mesmo que precisemos passar por isso, às vezes com medo, com preocupação, chorando, mas temos a paz e a alegria de podermos olhar para frente e vermos que após isso, assim como uma semente se torna numa bela e frutífera árvore, nós em Jesus, pelo que Ele fez, pela promessa de Deus, seremos tornados numa maravilhosa nova criação, com um corpo belo, perfeito, que desfrutará eternamente de tudo de melhor que possa ser criado. E isso na glória eterna junto de Deus. Receber a Cristo em Sua palavra parece tão pouco, parece tão simples, tão sem glamour, tão sem glória, algo tão insignificante. Não me dá dinheiro, não me dá poder, não me dá status, não me torna alguém importante diante dos homens. Verdade. Mas torna você participante do reino de Deus, que ainda que não é perceptível, mas que há de ser manifesto um dia. E você será recebido como filho do Criador, filho do grande semeador de vida no mundo, Cristo. Que Deus nos dê fé nesta maravilhosa verdade. Amém. Convido você a sempre acompanhar os nossos vídeos devocionais, aí 1 ou 2 vezes por semana. Se você quiser também, a gente pode enviar pelo WhatsApp, é só entrar em contato com a gente. E se quiser participar presencialmente conosco de encontros, de estudo, de culto, também está feito o convite. Grande beijo em Cristo, grande abraço e fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.